Olá alunos, tudo bem com vocês? Sou Moisés Marques, professor de Ciências, e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do sistema circulatório. Neste ano nós vamos estudar vários sistemas. Já falamos um pouco sobre o sistema digestório, agora vamos falar sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que são por onde o sangue é distribuído para todo o nosso corpo. Qual é a função do sistema circulatório? É proporcionar o transporte das substâncias. O nosso sangue, ele contém diversas substâncias que estão dissolvidas, como por exemplo oxigênio, açúcar, sal, e essas substâncias elas são importantes para as nossas células funcionarem, todas as células do nosso corpo. Então, o sangue precisa chegar a todas as partes para que distribua essas substâncias com as células do nosso corpo. E o sistema circulatório proporciona isso. Ele distribui o sangue por todo o nosso corpo, impulsionado pelo coração, para que as células possam se manter vivas. Além de levar as substâncias que nosso corpo precisa, o sangue também ajuda a eliminar substâncias que nosso corpo não precisa, como por exemplo o CO2. O CO2, que é o gás carbônico, ele é o resultado da respiração celular e ele precisa ser eliminado. Então o sangue leva o oxigênio até todas as nossas células e após o processo de respiração celular é produzido o CO2 e esse CO2 precisa ser eliminado. Então o sangue traz esse CO2 de volta até os nossos pulmões e daí a gente coloca ele para fora, a gente expira esse CO2. Este fluxograma apresenta a interação entre o sistema respiratório, o sistema digestório e o sistema circulatório. É bem interessante, acompanha aí. O sistema respiratório nós ainda vamos estudar. Ele é responsável pela captação do oxigênio. O sistema digestório a gente já falou um pouco sobre ele. Ele é responsável pela extração dos nutrientes dos alimentos. Então, o sistema respiratório ele provê o gás oxigênio, o sistema digestório provê os nutrientes e o sistema circulatório ele vai pegar esse gás oxigênio e vai pegar esses nutrientes e vai transportar para todas as células do nosso corpo. E essas células elas vão utilizar o que elas precisam e vão descartar o que não é necessário ou que é tóxico para o nosso corpo. Essas substâncias descartadas vão voltar para o sistema circulatório, que por fim este vai fazer com que elas sejam eliminadas do nosso corpo. Nessa figura aí você pode ver a localização do coração, que ele é na verdade no centro do peito com uma pequena inclinação para a esquerda. É comum fazerem referência ao coração como sendo do lado esquerdo do peito, mas na verdade ele é no centro, apenas com uma pequena inclinação para o lado esquerdo, como vocês podem ver aí na figura. Também temos aqui uma representação do sistema circulatório como um todo. É claro que nem todos os vasos sanguíneos estão representados aí, porque são muitos e muitos. Temos o coração, em vermelho podemos dizer que são as artérias, e esses que estão representados em azul podemos dizer que são as veias. Mais na frente nós vamos esclarecer as diferenças. Vamos falar um pouco sobre o sangue. Através de um processo chamado centrifugação, o sangue pode ser dividido em duas partes. A parte que nós chamamos de elementos celulares, que é essa parte de baixo, que aparece aí em vermelho, e essa parte de cima amarelada, que nós chamamos de plasma. O plasma ele é formado principalmente de água, e é nessa água que estão dissolvidas os sais minerais, a glicose, vitaminas que eu falei que o sangue transporta. E nos elementos celulares nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos são os responsáveis pelo transporte do oxigênio e do CO2. São eles que capturam o oxigênio e transportam para as células e depois trazem o CO2 de volta. Os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Existem diversos tipos de glóbulos brancos. E as plaquetas são, vamos dizer assim, são fragmentos de células que ajudam na coagulação do sangue em casos de cortes. Por exemplo, você leva um corte no braço
imediatamente uma grande quantidade de plaquetas desses fragmentos celulares vão se aglomerando no local do corte, ajudando a cicatrizar e a parar o sangramento. Você já deve ter ouvido falar em anemia. Pois é, uma das causas da anemia é a deficiência de ferro, que existem outros tipos de anemia. Como eu falei, os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte do oxigênio. Para que isso ocorra, é necessário o ferro. E quando o indivíduo não ingere uma quantidade de ferro suficiente, ou por algum motivo o sistema digestório dele não consegue absorver a quantidade necessária de ferro, ele pode ter anemia por deficiência de ferro, fazendo com que ele fique pálido, com fraqueza, com cansaço, porque isso vai dificultar o transporte de oxigênio para o seu corpo. E essa escassez de oxigênio vai causar esse cansaço, essa fraqueza. Para que essa videoaula não fique muito grande, eu vou parar por aqui e na próxima aula nós continuamos o assunto. Agora eu quero que vocês, por favor, respondam a atividade que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo e me mandem uma foto no WhatsApp da atividade respondida, tá certo? Então por hoje era só isso, tchau e até a próxima.